Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Versículo 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vê a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. 9. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas como Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. 10. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. E aí nós precisamos olhar para o exemplo daqueles que nos precederam na jornada da fé, como Abraão, como Moisés, como Sara, cujas vidas foram marcadas pela confiança em Deus. Sara, a esposa de Abraão, resolveu uma promessa, recebeu uma promessa apesar de sua idade avançada. E o que chama a atenção é que nós sabemos de vários exemplos na história bíblica, que mostra que pela fé muitas conquistas foram realizadas. E a fé culmina em saber que Deus fará o que promete, embora ainda não vejamos se materializando. E talvez esse seja o grande desafio. Recebemos promessas de Deus, mas ao mesmo tempo elas em algum momento não se materializaram. E qual alternativa nós temos? E aí vem a grande dúvida, Alguns falam, mas as coisas não aconteceram, será que vale a pena permanecer nessa promessa? E aí eu vou uma outra pergunta, qual alternativa nós temos? Vocês devem se recordar que Pedro, ao Jesus perguntar para ele,
vocês também não vão fazer como os outros que se dispersaram? E aí Pedro responde: mas Senhor, somente Tu tem a vida eterna. E aí vem para a nossa própria vida, porque muita gente tem oscilado em seguir aquilo que Deus tem colocado para a nossa própria vida. O Senhor prometeu, mas o tempo vai passando e as coisas não se cumprem, e aí você fica naquela alternativa. Mas qual é a outra opção que teria? E se soltar tudo isso, caminhar. Mas a carta aos Hebreus, ela também nos traz algumas situações que podem nos alimentar de uma maneira diferente. Confiança nas promessas. Teve um toque com: nós enfrentamos incertezas e desafios em diversas áreas de nossas vidas. Cada um de nós aqui passa por isso, né? Mas a importância de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareçam adversas. E por que isso acaba tendo um controle maior, tendo um peso maior? Porque Deus está no controle, independente de que estamos enfrentando. Mas talvez a gente esteja reagindo de uma maneira diferente do que Deus queira. E por que a gente fala isso? Porque muitos falam em descansar no Senhor. E o descansar no Senhor, alguns entendem como não fazer absolutamente nada, esperando que Deus venha agir sobre tudo. E a gente lembra de um caso clássico na própria Bíblia sobre a questão de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias, e vocês devem se recordar que Jesus dá a ordem: tirai a pedra, desatai-o, Lázaro saia. Se vocês observarem, em nenhuma questão nenhuma Jesus agiu. Ele não faz absolutamente nada, apenas o que cabia a ele, que não estava disponível para o homem, que era trazer a vida. E a gente, nós temos momentos que a gente se desliga disso, e a gente não quer fazer absolutamente nada, aguardando que Deus venha fazer tudo. Mas Ele quer uma parceria, né? A parceria seria uma palavra não boa, né? Mas aliança. Isso é, você faz aquilo que me agrada e eu faço o restante que você não tem poder para fazer. E é diante dessa situação que Deus nos chama para buscar a orientação dele, né? E nós vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso imediato, valoriza o agora, valoriza aquilo que está às suas mãos, né? No entanto, essa carta, ela nos apresenta heróis da fé que perseveraram em meio a desafios, né? Nós tivemos situações que nós poderíamos lembrar que ninguém estava disponível para agir em que situação? Na situação que a própria... Se você lembrar, Abraão e Sara, Deus podia ter dado filho para eles enquanto eles estavam com a idade fértil, mas Ele deixa passar. Por quê? E aí, esse capítulo, eu quero convidar vocês para a gente mergulhar na história, lembrando de várias situações que Deus deixou passar o período fértil de Sara para que Ele pudesse manifestar o poder dele. Não sei se vocês conseguem mergulhar e perceber a história de vida de cada um. As situações que são próprias do natural, Deus não vai te dar, porque Ele precisa que você entre no sobrenatural dele para que se manifeste a fé. Ele podia ter dado esse filho, podia ter dado Isaac para eles enquanto eles estavam com um período fértil, mas Ele não deu. E assim na nossa própria vida, cada um está encontrando desafios diferentes, e Deus quer apenas que a gente pressione aquele botãozinho da fé, sabe? Senhor, eu vou fazer tudo aquilo que está disponível nas minhas mãos, mas eu sei que tudo está entregue nas tuas, porque Tu prometeu. Houve promessas de Deus ao longo de toda a história, e todas as promessas do Antigo Testamento, elas vieram se cumprir. Deus não deixou de exercer a palavra dele.
E nós podemos nos inspirar nesses exemplos, buscando modelos de fé em nossa vida, né? Na nossa própria história. Vocês já presenciaram testemunho de pessoas que obtiveram vitórias com Deus? Vocês presenciaram? Presenciaram. Coisas sobrenaturais, sabe? Não é uma cobrança, nada disso, longe disso, mas Deus agiu, Deus fez. Então não existe nada que seja impossível para Deus, mas Ele quer que a gente realize algumas coisas que não tem a ver claramente nas promessas que Ele está nos falando, mas coisas que possam impulsionar o coração de Deus para que Ele venha agir a seu favor. E talvez isso aqui esteja sendo dificuldade para algumas pessoas, porque não quer dizer que Deus prometeu para A, para B, que Ele vai cumprir e você vai agir de qualquer maneira. Não funciona dessa forma com Deus. A gente sabe que nós precisamos ter um coração que agrade a Ele, né? E aqui Ele coloca sobre a perseverança em tempos difíceis. Nos dias atuais, né, nós estamos diante de desafios que exigem perseverança. Não uma vez a gente buscar Deus e depois largá-lo de lado. Às vezes exige um período de busca com Ele para que as coisas venham a acontecer, seja nas relações familiares, né? Seja no trabalho, seja nas situações pessoais, porque tem coisas que Deus quer que a gente se quebrante, sabe? Questões familiares. Então, um exemplo simples: às vezes você tem conflitos com pessoas dentro da tua própria família que te colocam muito para baixo. E às vezes é necessário um pedido de perdão, às vezes é necessário um período de que a gente se quebrante, não para que você tenha razão. Vocês devem se recordar daquela história daquela nora e daquela sogra, do qual uma tinha comprado veneno para matar a própria sogra. E aí ela, por disfarçar, ela começa a agir bem, ela começa a agir de forma amorosa com a sogra. E aquilo tudo que ela havia planejado mudou, porque a forma como ela começou a se dirigir à sogra, mudou o comportamento da sogra em relação a ela. Tanto é que depois ela fala: pô, tu é para mim como se fosse uma filha. Nós precisamos, às vezes, mudar nossos conceitos, nosso eu, para que a gente possa agir na vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Porque é muito legal a gente achar que a gente tem razão em tudo. E a gente, às vezes, né, Deus quer que a gente se quebrante para que Ele venha agir na vida, naquela relação. A gente já comentou aqui algumas vezes que em algumas situações a gente bate tanto pé, a gente quer ter tanta certeza, e Deus, Ele quer apenas que você seja humilde, que você seja uma pessoa quebrantada, para que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas possam enxergar Deus na nossa vida. Mas a gente fica tão focado na promessa de Deus, naquilo que Ele te prometeu, que a gente acaba esquecendo de relacionamentos. E relacionamentos também acaba se tornando base do amor de Deus, né? Também pode ser no trabalho. Será que nós estamos dando testemunho naquelas atividades no âmbito profissional? Porque muitos agem de forma que, estou no trabalho, aqui só tem cobra, só tem... Mas Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para que a gente seja bênção, né? Ele não quer que a gente seja levado a situações que não venham a te trazer um exemplo ruim, né? Também temos questões na vida pessoal. Queremos que sejamos abençoados por pessoas que sejam bênção, mas a gente esquece que nós não somos, às vezes, bênção nessa caminhada. E o Senhor, Ele é capaz de conduzir através de qualquer tempestade. Não depende de situações, mas a gente precisa ficar com os olhos fixos no Senhor. E assim como nós tivemos heróis da fé, pessoas que mostraram uma vida, né, e foram chamados para ser luz e sal, né? Nós também, né, podemos viver uma vida de integridade, de amor, de esperança, refletindo a presença transformadora de Cristo em nossas vidas, né?
Então a vida cristã é comparada a uma maratona. Nós vivemos uma maratona, a Caí vive uma maratona, a Michele vive uma maratona, todos nós vivemos uma maratona. Os desafios da nossa vida são constantes, cada dia, e as preocupações também são muitas. Como é que vai ser meu dia amanhã? Será que vem uma dorzinha e a gente, será que isso é o início de uma doença séria? Será que nós teremos um sustento dia após dia? Como é que vai ser minha vida? Será que nós estamos envelhecendo? Enfim, são tantas dúvidas que nos acompanham, e Deus quer apenas que a gente deposite nele a fé. Nada fugiu ao controle dele, tudo ainda permanece de pé, e a gente fica cometido de realmente muitas dúvidas, muitas preocupações. Às vezes é preocupação com o filho, às vezes é preocupação com pais, às vezes é preocupação com aquele que está ao nosso redor. Será que alguém está armando algum mal contra a minha vida, contra a minha casa? E essas dúvidas, elas persistem. Eu não sei se vocês se perceberam ali, aquele refrãozinho daquele louvor, meu pai, como é que é? Eu sou teu pai. E já pararam para perceber a questão de como é que Deus quer que seja chamado por nós? Eu sou teu pai. Você consegue imaginar um pai que vai dar algo de qualquer maneira para cada um dos filhos? Nós somos amparados pelo Senhor, pelo Pai. E Ele fala com tanta propriedade: eu sou teu pai. Ele não fala de alguém que distante. O pai é alguém de intimidade, mas para gerar intimidade com Ele é necessário conversarmos com Ele. Ele nos proporcionou a oração. Eu tenho falado, tenho testemunhado com vocês várias situações que Deus tem feito comigo, e não porque eu sou melhor, não, gente, longe disso. Não tenho a oração mais bonita, sou uma pessoa tão imperfeita como cada um de vocês aqui, mas Ele tem se mostrado cuidadoso com tudo aquilo que eu falo com Ele. Às vezes eu estou no banheiro, estou tomando um banho, Senhor, eu converso com Ele, eu falo para Ele, Senhor, eu apresento para Ele as questões. Até esse momento que nós estamos aqui presentes agora, nesse momento agora, eu conversei com Ele hoje cedo, falei, Senhor, que Tu venha abençoar, que Tu venha trazer solução para a vida de todos eles que estão ali, porque eu não tenho poder. Às vezes alguns até esperam de mim alguma solução que eu não tenho, e só Deus para fazer, né? Mas uma coisa que eu sei que eu tenho que agradar a Ele é porque eu sou sincero. E assim, eu convido a vocês, quando a gente tem algo de bom, e aquelas pessoas que a gente gosta de compartilhar, sabe? Eu compartilho com vocês, gente. Se vocês puderem fazer esse tipo de ação que eu faço, eu sei que isso agrada muito ao Senhor, sabe? Porque você conversa com Ele, você não espere final de noite para orar, não fala toda hora, Senhor, sabe? Assim, na expressão nossa, encher o saco, não é encher o saco, mas é o que agrada muito a Deus, é falar para Ele tudo. Tá cozinhando, tá andando, tá varrendo a casa, tá trabalhando, assim, poxa, conversa com Ele. A gente não tem exercitado isso, e Ele, com certeza, Ele vai estar ouvindo, porque outro dia foi uma coisa tão impressionante que eu tive a impressão que o cara estava presente ali junto comigo naquele cômodo em casa. Eu falei, Senhor, eu estou cansado de tudo isso, eu vou parar com tudo isso, eu não consigo mais ter. Pô, saio de casa, boto a roupa, pego o carro, prego numa igreja, quando termino de pregar, o cara vem na minha direção. Eu falei, caramba, esse cara estava dentro da minha casa, porque ele ouviu tudo que eu falei, sabe? Já teve situações que a Glorinha, sabe, foi usada por Deus também. Enfim, coisas diversas. Deus, não, tudo que você fala, Ele está ouvindo, Ele está presente, Ele está aqui presente no nosso meio. Tudo que está acontecendo aqui sobre a vida da Michele, sobre a vida do Alcir, nada está fora do controle da vida dele. O Senhor tem ciência de tudo, mas talvez precisemos mudar um pouco a nossa forma de agir com Ele. E talvez isso é que tenham levado um pouquinho mais de tempo para que as coisas venham se encaixar, venham se concluir, sabe? E aqui nós podemos ter uma vida, né,
precisamos mudar hábitos, mudar situações. E algo que chamou a atenção quando eu estava pensando nessa carta aos Hebreus, Provérbios 16:7. Olha só o que Deus fala em Provérbios 16:7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor Deus, o próprio Deus faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É fortíssimo, né? E aí, como agradar ao nosso Deus? E aí vem algumas situações, e aí talvez a gente utilize, vocês possam até lembrar de algumas outras questões, mas uma é conversar com Ele constantemente, sabe? Porque assim, quando nós estamos enfrentando batalhas, e a gente está falando enfrentando batalhas, elas têm cunho espiritual, mas também vivemos o físico, o dia a dia. E aí, o que a gente convida? A gente convida a que todos nós possamos encontrar todas as armas possíveis para essa guerra. E quais são todas as armas possíveis? A gente está falando algo de cunho espiritual, que é a oração, a questão da leitura da palavra, a ministração da palavra, mas exercícios, se movimente, não seja refém da solidão, do isolamento, de ficar parado dentro de casa. Se movimente, caminhe, faça algum tipo de algo que não deixe que tua mente seja invadida por pensamentos negativos, pensamentos que Deus possa não deixar que o inimigo venha plantar sementes na nossa mente e a nossa mente se torne refém do inimigo. Quando eu falo inimigo, talvez quem não entenda, eu estou falando exatamente de Satanás, porque ele tem todo o prazer contrário à nossa vida. E a gente não pode apenas ficar refém e ficando dentro de um quarto, ficando sozinho, se isolando do mundo, esperando apenas que, como se não passe mágica, tudo mudasse. Precisamos combater, precisamos guerrear. Outra opção, comunhão, amigos, pessoas. Precisamos. Ninguém foi chamado para viver como uma ilha, isolado. Mas Deus nos deu pessoas. As pessoas falham? Falham. Quantos de nós aqui vai falhar o outro? Muitas vezes. E não vai parar porque somos imperfeitos. Mas Deus nos dá a opção do perdão, da desculpa. E essa parte do perdão é essencial para a nossa vida saudável. Porque uma vez que você perdoe aqueles que erraram com a tua própria vida, você abre simplesmente margem para que você não seja refém do mal que fica sobre o teu coração e sobre a tua vida. Porque quando você deixa de perdoar alguém, apenas você é o prejudicado, porque aquela pessoa segue a vida dela. Nós precisamos disso. Só que algumas questões elas são importantes. O que eu posso fazer para que o meu relacionamento com a Clair, com o Alcir, possa melhorar? Será que eu estou tendo tantos embates? Será que eu não preciso de um pouco de tolerância para entender que a Clair tem defeitos, que o Alcir tem defeitos, mas eu também tenho os meus, e eu preciso ser tolerante com as dificuldades dele? Porque se eu for duro com tudo, eu não vou conseguir ter uma vida boa, uma caminhada boa com Deus. Ver que todo emocional, todo psicológico afeta claramente, mas a vida espiritual está envolvida em tudo isso. E a gente quer exatamente como se tivesse desligado ou tivesse separado a vida espiritual com a vida emocional, a vida do dia a dia. Agora vai faltar as palavras técnicas, mas uma caminhada, uma corridinha que você faça durante uma meia hora, ela ativa, né? Aí até vai lembrar, endorfina. Cara, por quê? Porque Deus nos fez para que a gente ande em movimento. Deus não nos fez para que a gente fique isolado dentro de um quarto e simplesmente esperar e deixar passar coisas horríveis na cabeça. Ou um grupo de pessoas, pode imaginar o mundo, ele quer as pessoas que estejam bem. Aquele ali tem para me oferecer isso e aquilo. Mas os irmãos em Cristo, aqueles que são de Deus,
você pode procurar eles, e se você estiver passando por algum momento de amargura, de aflição, de tristeza, você pode ter certeza que esses que têm Deus no coração, eles vão estar sempre dispostos a te dar a mão. O mundo não vai te oferecer isso, mas aqueles que são de Cristo, eles vão estar sempre disponíveis para você. E isso é algo de maravilhoso que Deus tem. Porque quem tem Deus no coração vai sempre se compadecer de quem esteja mal. Não tem jeito. O mundo, aquele ali tem uma festinha para me oferecer, aquele ali tem algo para me dar de... Não. Mas você pode ter certeza que a irmã, o irmão em Cristo, o amigo em Cristo, ele vai se compadecer de você em qualquer situação. Ele não vai te largar. Porque isso, o próprio Deus, ele planta no coração daqueles que o seguem. Sabe? Eu sei que às vezes é difícil. A gente às vezes se sente totalmente isolado no mundo, ou às vezes a solidão, ela vem e fala de uma maneira mais forte. Mas Deus, ele coloca isso para que a gente seja bênção na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas você possa procurar e você falar assim, poxa, eu não estou nada bem hoje. E aí você manda a mensagem para alguém e a pessoa simplesmente ela pode ser diferente. Mas duvido que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai se negar a conversar, a ter um momento disponível para você. Então desafie isso para alguém, porque Deus, ele coloca isso no coração das pessoas, sabe? Das pessoas dele, né? E nós somos servos e servas do Senhor, né? Então quando ele coloca que os caminhos de um homem, quando são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Isso é algo muito surpreendente. O que é difícil para Deus? E eu lanço essa pergunta: o que é difícil para Deus? Porque se Ele tem o domínio de tudo, de todas as pessoas, será que o problema que cada um aqui está passando é difícil para o Senhor resolver? Mas é necessário a nossa posição, a nossa caminhada com Ele, né? E a ideia, Hebreus apresenta a ideia do descanso em Deus, onde encontramos paz, segurança, descanso em sua presença. Isso nos desafia a não depender de nossos próprios esforços e realizações, mas descansar no Senhor. Às vezes podemos estar passando por um problema financeiro, mas o que é Deus diante daquela situação que você às vezes está ligado? Senhor, mas eu dependo disso, Senhor, eu dependo daquela situação. Mas Deus pode movimentar toda a história e recursos podem vir de outros lugares, sabe? Então não é questão só financeira, não é só questão familiar. Será que existe alguma situação na família que não tem mais jeito? Você pode orar e Deus simplesmente tocar o coração daquela pessoa. Mas às vezes é necessário a gente abrir a nossa boca e pedir perdão, pedir uma desculpa por algo que a gente cometeu, que a gente às vezes falha, né? A gente fala demais. E Deus quer exatamente que a gente possa vir a se quebrantar diante de todas essas situações. E aí eu convido novamente todos vocês, usem todas as armas possíveis diante dos desafios diários. Converse com o Senhor. Nós estamos falando de conversa porque eu falo de uma oração espontânea, não aquela oração ritualística, sabe? Encontrando palavras, mas você expressar claramente o que você está sentindo, apresentando para Ele todos os problemas, mas você fazer a tua parte. O que é fazer a tua parte? Senhor, me ajuda a ter melhor relacionamento com pessoas, porque não vai adiantar a gente estar orando e a gente, todo momento, a gente ser rígido, grosso, antipático com as pessoas. Não vai adiantar. A gente precisa fazer a nossa parte, sabe? Então, tem coisas que a gente às vezes fala que é assim, Senhor, apareceu esse problema, a minha parte que eu posso fazer? Poxa, eu posso procurar a pessoa e oferecer um pedido de desculpa se eu errei, se eu falhei. Poxa, mas se a pessoa não aceitar, a minha parte foi feita, o restante é com o Senhor. E aí você vai ficar chateado com isso. Às vezes você trata muito bem um filho, às vezes a recíproca não é a mesma, e aí você vai ficar realmente triste por resto da vida assim. Não, Senhor, minha parte está sendo feita, eu estou agindo de uma maneira legal, mas o mais está sendo entregue para Ti. O que Tu fizer, Senhor, está colocado nas Tuas mãos.
E aqui eu estou falando, compartilhando com vocês algo que eu vivo, uma série de desafios, sabe? Às vezes a pessoa do nada se levanta, ou às vezes você é acusado até de coisas que você nem sabe que está acontecendo, e às vezes você sabe, mas eu continuo tentando fazer a minha parte, mas eu falo para o Senhor, Senhor, entra nessas situações, porque eu não tenho o poder de agir sobre tudo que está acontecendo. Nós não temos mesmo. Então a ideia do descansar no Senhor é: faça o teu melhor, faça aquilo que vem agradar a Deus, trate bem as pessoas, haja com honestidade, haja com sinceridade, procure ser tolerante com os erros das pessoas, procure fazer aquilo de forma que agrade o coração de Deus, para que em contrapartida o Senhor vai agir em todas as áreas da tua vida, mas não fuja do relacionamento com Ele. Porque se a gente quer algo de Deus, precisamos perseverar, precisamos estar diante dele a todo momento e a todo instante, porque senão, Senhor, eu venho aqui porque estou passando por um problema muito sério, aí o Senhor dá a solução, e aí depois perdemos o relacionamento, a intimidade que Deus quer na nossa própria vida, porque o grande desejo de Deus é que a gente caminhe com Ele, lado a lado, sempre. E não simplesmente que a gente venha, busque a Deus quando a gente está passando por um momento de sufoco, de problema, e aí depois a gente larga ele de lado, como se fosse uma fome, e aí você busca um fast food, e aí depois você larga, né? Você não tem sequência com o Senhor. É necessário que a gente tenha essa questão de intimidade, que a gente tenha, né? E eu queria encerrar aqui para a gente orar. Eu não sei se alguém quer comentar.